E aí, pessoal? Só, estamos aqui, olha, na página da revista, né? Ou melhor, como ela era, porque agora nós temos uma página nova. Mas vocês se recordam que ela era desse jeito aqui, olha? Os links, todos os links funcionam ainda, olha. Versão ativa. Você vai para a equipe do tutorial. É essa aqui, interativa é essa. Tem todos os livros que a gente já lançou até agora. Tudo está na versão interativa da revista. É, mas eu não sei se isso aqui vai ficar no ar por muito tempo, sabe? Porque nós temos agora a versão oficial da revista, que está no lançamento, no evento de lançamento da revista. Link da revista. Então, nossa revista é essa. Revista Inquietações. E temos lá, todas as informações estão aqui. Volume um, número um, avaliação aberta, acesso gratuito, fluxo contínuo. Aqui você vai para a submissão, você vai para o formulário enviar manuscrito. Aí você envia por aqui. E também tem aqui, olha, normas para submissão. É esse formulário. E não mudou muita coisa, só ficou, né, um botãozinho mais gostoso de ser apertado. Ok, o que temos mais aqui? Aí ver templates. Aqui é quem quer escrever um artigo, um resumo expandido, é isso aqui. Um artigo é esse. Relato de experiência, é isso aqui. E o modelo de tradução ainda está sendo revisto, tá bom? Equipe editorial, aqui tem toda a equipe editorial. Conteúdos, para quem. Sabe aquela versão interativa? Não, eu sempre erro o link. É essa daqui. Então, todo esse material aqui está aqui agora. Seção da revista. Identidade de gênero, isso aqui é um artigo, aí tem um nome artigo, tem o nome resumo expandido, Paulo Freire 4.0, ensaio Maquiavel e a Liberdade do Povo, muito bom esse ensaio. Eu fiz ele para teoria política, bem antigo ele, aliás. É, resenha, que é sobre a. Essa resenha, ela é sobre. Só abrir aqui, porque eu preciso lembrar. Ou ela tá aqui. Resenha. Será que é essa? Não. Não, deixa eu abrir por aqui mesmo. Revolução inclu- Inconclusa. Autoritarismo no Brasil e notas sobre Sérgio Buarque de Holanda e o Estado Novo. Então, daí temos uma resenha de Sérgio Buarque de Raízes do Brasil, de 47, segunda edição. E temos também uma resenha da Constituição Federal do Brasil, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 37. Bem antigo, viu? É, inclusive, é a edição de Essa de 37 é onde surge o Estado Novo, publicado pela revista Inquietações. Perfeito. Traduções. Cartas da Juventude e do Jovem Nietzsche, né? Autor, e aqui está o ISBN do livro. Relatos de experiências, cartas sociais, as minhas cartas sociais e fotografias, o patrimônio. Faltou mais uma, tá faltando um, tá faltando. Mas, enfim, vai ser inserido, tá? Edição atual, submissões vocês já sabem, diretrizes para autor está aqui. Templates vocês já viram. Contato, tá aí o contato. Tem o Instagram da revista, tem o e-mail da revista e tem o meu Instagram, tá? Não tem meu e-mail, só meu Instagram. Podem falar pelo Instagram. É,
Tem mais o que aqui para mostrar. Se eu mostrar o Instagram da revista, é isso daqui. Por aqui, aí clicando aqui nesse link, você tem editora revista, que aqui é a editora. Aqui tem a revista e aqui tem o curso. Aí o curso, não, o evento, aí a revista, vocês acabaram de ver. E agora nós vamos ver a editora. Nós temos também uma editora, estamos em fase de finalização dela, sabe? Mas ela já lançou o primeiro livro, está aqui. Este é o livro publicado pela editora da revista Inquietações. O nome do livro é Cartas da Juventude, 1850 a 1866, do Nietzsche. Eu vou já explicar por que parou em 66, mas porque isso aqui é um mini curso Nietzsche. Então nós temos que focar no material sobre Nietzsche. Então, por que eu fui atrás das cartas da juventude do Nietzsche? Porque antes de escrever obras que transformariam a filosofia moderna, Nietzsche, ou Fritz, eu descobri que ele gostava de ser chamado de Fritz. Então, por isso que na capa tem Fritz. Fritz Nietzsche. É tipo uma abreviação infantil do nome. Fritz. Oh, ele jovem, né? Tão bonito. Nem parece aquela coisa carcomida que tem aqui na foto. Então, eu tô falando dele, mas eu posso acabar assim. Então, nem sei se já estou carcomido. Então, vamos lá. Refletir sobre a vida, a cultura e o pensamento em suas cartas. Sim, gente, as cartas são riquíssimas. Cartas da Juventude de Friedrich Nietzsche reúne a correspondência inicial do filósofo, relevando aspectos de sua infância muito importantes. Gente, é porque assim, veja, Nietzsche nasceu em 44 e em 50, mas ele tem uma carta de 49. É que eu não adicionei ela nessa edição, mas existe uma carta de 49. Só que não é escrita por Nietzsche, é recebida por Nietzsche. É uma correspondência que ele recebeu em 49. Eu acho que é isso. Então, começamos com 50, que é o tempo que ele começou a escrever. Então, Nietzsche começa a escrever em 1850. E lembre-se, ele morre em 1900. Então, 50 anos escrevendo. Nietzsche passou 50 anos escrevendo da sua vida. E assim, ele nasce em 44, então são 6 anos. Ele começa a escrever com 6 anos, faz indo para 7 anos. Então, assim, já era um sinal de prodígio, né? Porque começar a escrever com mandar cartas, isso são cartas. Mandar cartas com 6 anos de idade. É assim, pelo que eu li das cartas, pelo que eu traduzi, Nietzsche nasceu gênio, sabe? Ele nasceu uma cabeça bem feita. Então, lá, reúne de 50 a 66. Reúne a correspondência inicial do filósofo, relevando aspectos de sua infância, de sua formação intelectual. Nessas cartas, a gente vai trabalhar sobre Piforta. Vamos lá. Piforta. Nietzsche. Ah, gente, já tem aqui. Deixa eu ver imagens. Eu quero imagens de Piforta. Olha, essas imagens aqui, essa é a faculdade, não é o colégio, não é a faculdade, é o colégio onde Nietzsche estudou. Piforta. Eu não sei se aí a gente pode. Eu vou abrir aqui a imagem. Gente, olha, lindeza. Porque eu não estudei num colégio desse. Nietzsche, lá com seus 6 anos, acho que ele foi pra escola com 10. Não, não lembro agora, mas tá nas cartas. Enfim, lá, bem molequinho, numa escola dessa. Isso é uma escola, isso é um colégio, é Piforta. Essas daqui, esses homens. Olha que interessante. Esses homens são os professores de Nietzsche. Eu não consigo identificar eles porque a imagem está muito ruim. Mas são os professores, vieram a ser os professores de Nietzsche. É uma foto da época que Nietzsche foi aluno. Aqui temos o Nietzsche já adolescente, né? Nietzsche sem bigode é uma coisa muito triste. Também que era uma criança, né? Ele era mais ou menos assim. Nessas cartas eles eram mais ou menos Voldemort. Gente, minha cara de Voldemort.
Lord Voldemort. É a cara. Só é diferente que tem cabelo. Cabelo e bigode. Meu Deus, sem bigode. Só tem se tirar o cabelo, vira Voldemort. Sério. Ai, tá até rindo. Misericórdia. Isso deve ser lá em Piforta. Porque, né, aqui, essa arquitetura deve ser lá em Piforta. Eu não sei onde foi tirada essa foto. Jovem príncipe piloto alemão fazendo a pose napoleônica. Não, foi em 61. Que interessante. Porque entra dentro. É Piforta, então deve ser Piforta. É Piforta, menina, é muito linda. Ele estudou neste castelo, literalmente. Olha, e nas cartas tinha muitas vezes que Nietzsche ia para as montanhas e para a floresta. Então eu acho que é por aqui que ele ia. Ele diz assim, hoje é a hora de passeio pela floresta. Então acho que é nessa floresta aí que ele ia com os colegas, não sei, fazer lá sabe o quê. Gente, nas cartas, já que a gente tá forte, né? Nas cartas, houve uma coisa interessante que aparentemente houve um incesto entre Elizabeth e Nietzsche, são irmãos. Tem uma carta em particular muito assim. Ela entrou no meu quarto, eu não sabia, muito inocente, entendeu? Eram crianças, enfim, não sei explicar, mas tem essa carta. Ele escreve e redige assim, dizendo que ela entrou no quarto dele, Elizabeth, e fez coisas com ele. E assim, ele não chega a dizer que não gostou dessas coisas, entendeu? Ele, enfim, e assim, desde criança ele já tinha um laço muito forte com Elizabeth. Elizabeth nasce depois dele, ela é mais jovem. Enfim, mas teve esse caso de incesto. Depois eu trago essa carta em outra aula do curso para a gente ver. Porque achar agora vai ser meio difícil. É, volto a dizer, Piforta é uma beleza. Essa é a mãe de Nietzsche, é Francisca Nietzsche. Essa é Francisca Nietzsche. Gente, pelas cartas, sabe? O tanto que Nietzsche perturbou essa mulher. Essa mulher é uma guerreira. Tipo assim, quando Nietzsche começava tem carta para Francisca, pronto. O que ele vai pedir dessa vez? Porque todas as cartas de quando ele era criança eram pedido. Era ele pedindo comida, ele era pedindo as botas, óculos, colete. E sabe que colete no alemão pode ser traduzido por peitinho? Não sabia disso. Colete, que é peitinho para botar um colete de peito. Então, se tiver lá peitinho, é um colete de peito. Na tradução, gente, do livro, é claro. Aí, enfim, até roupas, tipo assim, ele ficava no colégio, não podia sair do colégio. Podia, tem uns passeios de domingo, que ele ia visitar a mãe. Só que aí ele levava uma caixa de roupa pra ela lavar. Assim, tudo, e assim, nós estamos falando não é Lips, de Forta, lá em 1800 enfim, 1850 para frente. Estamos falando desse contexto onde as pessoas não tinham celulares. Então, assim, precisa de dinheiro, manda uma carta, paga o carteiro leva a sua carta e traz a resposta. Posteriormente, não é rápido, não é instantâneo, levava dias para uma resposta, sabe? Então, assim, Nietzsche pede uma coisa hoje, amanhã ele já precisa de outra coisa, aí depois de outra coisa, ele vai mandando várias cartas pedindo coisas à mãe. E eu ficava dizendo, assim, meu Deus, como é que essa mulher recebia essas cartas? Tipo assim, porque precisa de um tempo, né? Já que é um pedido do filho lavar roupa, então tem que tirar um tempo para lavar roupa. Aí ele pede o que mais? Chocolate em pó.
Ok, o que mais? Óculos, o que mais? Livros. Tenho que sair e comprar os livros. E agora? Enfim, eu digo assim, que Francisca Nietzsche sofreu muito. Tipo assim, ela foi uma mãe exemplar, pelo que eu li das cartas. Mas Nietzsche não foi um filho exemplar. Ele parece ser, mas ele não é. Não, Nietzsche tinha traços mais rebeldes, eu posso dizer. Porque eu traduzi as cartas. Gente, para eu não ficar dizendo assim, eu traduzi as cartas. Deixa eu mostrar as cartas para vocês. É este livro aqui. Este livro está sendo vendido. Deixa eu ver aqui. Eu queria ir no link da editora, porque não é a editora que publicou o livro. Livros publicados, é esse daqui. E aqui você pode comprar o livro. Ele chega, como é? Não é capa dura. Ele vai chegar até você como se fosse um livro normal, comum, tá bom? Só que por ter 500 e poucas páginas, cadê? Por ter 508 páginas, o preço do livro ficou caro. Assim, R$ 222. Caro. R$ 222 e 21 centavos. Por quê? Porque o livro tem 508 páginas. Narra ali 50 a 66. São 16 anos de carta. Então, assim, eu não tinha como compilar isso em 100 páginas, por exemplo, para criar um livro pequeno e mais barato. Olha, a primeira edição é essa daqui. Essa é a primeira edição. E essa edição, ela tem 751 páginas. 700, gente. Então, um livro de 700 páginas, qual preço ia ficar? Assim, na edição final, eu pedi pro editor sou eu, gente, eu tô quase esquizofrênico, para que pegasse esse texto das cartas e deixasse assim, um pouquinho menor, entendeu? Mas prejudicou a leitura? Não, dá para ler tranquilamente. E também, gente, temos a versão, deixa eu botar aqui. Cadê? Temos a versão e-book, viu? Mas ela tá em revisão ainda, aí tá aqui. Temos o e-book, o e-book é R$ 20, saiu mais barato. E você pode ler no Kindle, normalmente. Então, vamos pegar aqui. Vou pegar uma carta aqui para nós ler. Deixa eu usar essa edição aqui, que ela tá ampliada. O William, que é um colega de Nietzsche no Piforta. Olha, cadê? Nansburg. Eu quero uma carta de. Olha, existem as cartas tipo assim, Nietzsche escreveu, então é para alguém. Existem as cartas para Nietzsche, ou seja, endereçadas a Nietzsche, ou seja, a mãe de Nietzsche escrevendo para ele. Não temos ainda. Temos aqui, olha. é, Nessa edição aqui, que é uma edição anterior, temos sim as cartas escritas para Nietzsche. Mas nessa daqui não temos a edição escritas. Não temos cartas escritas para Nietzsche, só as que Nietzsche escreveu, entendeu? Numa outra edição, vamos tentar colocar essas correspondências, traduzi-las elas em alemão e português, para ver se a gente faz um compilado só de cartas escritas para Nietzsche e cartas de Nietzsche, que é esse caso aqui, isso aqui é cartas de Nietzsche, ou seja, que ele escreveu. Então, para Francisca, que é a mãe de Nietzsche, para Francisca Nietzsche em Nuesburg, que é onde ela morava, depois da morte do pai de Nietzsche. Ludwig Nietzsche, uma coisa assim. Vamos lá, essa é de 58. Nietzsche já estava com 44, 6, 6 mais 8, 9, 10. 14 anos? 14 anos, um jovem. Peraí, essa não. É porque eu já sei o conteúdo das cartas. Só quero achar uma boazinha para explicar para vocês como funcionou
a tradução. Vamos lá, pode ser essa daqui. Carta 41. Querida mamãe. Gente, eu deixei mamãe porque ele tem uma linguagem ainda meio infantil. Ele coloca mãe e coloca o diminutivo, mamãe. Então, deixei mamãe. Vocês me deram grande alegria com a caixa. Você é uma dos Correios? Então, imagina aí o carteiro lá tendo que levar essa caixa. É uma caixa muito. Você pagava naquela época pelo peso. Se a sua caixa fosse muito pesada e você pagava uma certa quantidade de moedas, se ela fosse mais leve, uma outra quantidade. Então, assim, Nietzsche recebeu uma caixa que deve ser ou de roupas ou de presentes. Vocês me deram grande alegria com a caixa. Então, ele recebeu a caixa do correio, do carteiro. Agradeço muito a você e às queridas tias. Gente, nessa fase aqui do Nietzsche, ele tá muito na casa das tias. É tia Rosalie, tem mais duas, mas agora cabeça, sabe? Também aos Browning. Envie muitos agradecimentos. Ou seja, quando geralmente uma carta era uma carta para a mãe, era uma carta já para. Aí dentro da carta, era a mesma carta. Tem uma carta para a mãe, uma carta para a irmã, uma carta para tia, para o amigo. Enfim, porque assim, tinha que economizar, sabe? Tinha que economizar, porque a gente não tinha assim grandes recursos. Então ele sempre pedia dinheiro para as cartas, para escrever carta, ele tinha que pedir. A, esqueci, mas o nome dela que tá bem fácil nós acharmos. Ele pedia dinheiro e escrevia as cartas. E numa carta ia várias mensagens para outras pessoas. Então aqui é uma carta para a mãe, mas também é para os Balnes e é para as tias. Enviam muito agradecimentos. Uma lembrança tão doce de... Ah, é porque acho que nessa caixa ela enviou um bolo. Que dia é isso? Ah, é. Nietzsche ele completa ano dia 15 de fevereiro, 15 de outubro, que é o dia do professor. Então aqui já passou outubro, já estamos em fevereiro. Talvez tenha sido um bolo de aniversário. Uma lembrança tão doce de bom gosto dos tempos de Namburgo é sempre muito agradável. Agora, mal posso esperar pelo Natal. Tipo, o Natal para Nietzsche é o ápice do ápice, porque as férias, ele gosta de ter férias. Vocês realmente não quiseram o Imerna. Então, escolhi outras coisas. Tipo, o Imerna, acho que ele era um presente que ele tinha escolhido para ser o presente dele de aniversário, mas mandaram outras coisas. Aí eles assim, então escolhi outras coisas. O canto de Nibelungos, traduzido por Nierdorf, preço. Aí, esse preço é como era o preço lá na Alemanha. Eu não fiz uma transposição para o real brasileiro, porque eu acho que é melhor a gente ter o preço de como ele escreveu. As Silbergrosch é as moedas que eram utilizadas lá. Aqui é o real, lá é Silbergrosch. E Nietzsche escreve exatamente isso. Então, novelas de Hoffmann. Hoffmann, inclusive, é um autor das ciências sociais. Não é Grace Hoffmann. É, é isso aqui. Gente, que imagem é essa? Eu lembro que eu tive uma Ernest Hoffmann. Ele é do movimento romantista. Deixa eu ver aqui. Morreu já. Gente, é assim. Até nas cartas eu acho que eu consegui linkar isso. É naquela época, tipo, Nietzsche morreu com 54 anos. 55. Passei perto. 6 mais 50. Hum, 55, 56, 54. É uma coisa assim. Enfim, era muito. Era isso. Então, pessoal, Nietzsche, né, lia as novelas de Hoffmann. Por isso que eu coloquei aqui. Aqui. Essas boas. Essas.
obras também me agradariam muito. Na livraria do Durst. Então, assim, quando Nietzsche pedia para a mãe dele comprar um livro para ele sempre pedia para ir nessa livraria, no Durst. E se a mãe não soubesse assim qual era a edição, qual era a tradução, por quem foi escrita, se era rascunho, se era carta, enfim, qualquer desse, pedia que dissesse ao Dunst, só o nome da obra que ele é, acharia a obra específica para o Nietzsche. Estão disponíveis três lá nessa livraria que Nietzsche conhecia. Peçam a. Por que peçam? É, porque ele falou para a mãe, né? Você e as queridas tias. É, peçam a William que as compre, pois ele já conhece o lugar. Então, assim, vá lá pro William e vá lá na Donche e peça os três livros. 3 semanas. Estive com o Dr. Zimmermann. Ele disse que eu deveria visitá-lo com mais frequência. Talvez visitei. Também visitei o professor Corson. Gente, assim, achar essas pessoas me deu um trabalho muito difícil, porque eu tinha que identificar quem era. Olha, é porque o Dr. Kaufman eu já tinha botado lá em cima. Assim, eu tinha sempre que ficar dizendo assim, tal pessoa, Dorothy, livraria de Nussburg, frequentemente mencionada nas cartas de Nietzsche, era um dos principais pontos de venda de livros da cidade. É, e foi uma expressão que teve, Topfer, Rodolf Topfer, autor suíço das narrativas humorísticas. Gente, é um autor de lá de 1799. Ou seja, Nietzsche me fez ir atrás de autor que, assim, entendeu? E, assim, é detalhe que ele fica dialogando com autores da época dele. Tipo, esse aqui, ele morreu 2 anos depois de Nietzsche nascer. Hoffman, 22, tá vendo? É todo autores, assim, próximos. Só depois ele vai começar a ler Kant, vai ler Platão. Ele gosta muito de Shakespeare. Vai conhecer o Richard Wagner. Enfim, as cartas são muito importantes porque vai cronologicamente mostrar a história dele. Immermann, escritor alemão cuja obra Mucha era bastante popular no século. Tipo assim, Nietzsche, às vezes, ele cita muitos autores de época, no começo da juventude dele. Também estive na casa do conselheiro Chaiman. Eles enviam muitas saudações. Provavelmente lhes enviarei roupa, ou seja, para a mãe e para a tia, para lavar. Eu digo assim, que a Francisca Nietzsche sofreu demais, gente. As cuecas, gente, um livro, As Cuecas Freadas de Nietzsche. Eu penso nesse mini curso. E talvez venha dessas cartas, porque é muito engraçado essa história de roupas. Roupas sendo lavadas por caixas de correio. É, aham, composta principalmente de uma capa de edredom, uma camisa, alguns lençóis e dois vosters, vestes ou coletes, com aquele colete de peito. Envie-me também algumas toalhas. Estou extremamente ansioso pelo Natal. Para Nietzsche, o Natal sempre foi o ápice do ano. Inclusive, ele tem alguns escritos na Gaia da Ciência chamado Para o Ano Novo. Acho que é isso, Natal e Ano Novo. Marcam muito o Nietzsche. E porque, né, a formação luterana dele fez com que esses eventos tivessem outro tipo de significado que para nós não é normal. É tipo assim, ele está comemorando um outro tipo de Natal. É o Natal luterano, é o Natal protestante, porque Nietzsche ele está assim rodeados por uma família de pastores luteranos. É isso. Então no domingo certamente nos veremos que é um outro lugar que eles se encontravam muito, a mãe e Nietzsche. Nietzsche nessa época que estava foi escrito por Nietzsche, então ele tá em Nussburg. Porque não tá na escola. Nietzsche volta pra escola, homem. Enfim, aqui você já viu. Eu queria falar desta nota aqui. Cadê? Óculos. É um assunto importante, voltar pros óculos.
Então, lá, olha, aqui tá. Não pude comparecer a Nerdburg ou Piforta. Piforta é a escola. Eu notei também. Ele recebeu uma carta da mãe no mesmo dia que escreveu outra. Tipo assim, ele ia mandar uma carta. Aí entregou ao carteiro, o carteiro disse: Olha, tem um da sua mãe. Aí ele recebeu a carta e quando terminou de ler a carta, ele escreveu esta carta aqui. É essa ou é essa aqui? Pronto, olha. Essa carta ele entregou ao carteiro, do jeito que eu disse, entregou ao carteiro entregou da mãe dele para ele. E assim, depois que ele terminou de ler a carta, ele escreveu outra carta, que é essa daqui. É o mesmo dia, ó, 9 de outubro de 58. 9 de outubro de 58. Querida mãe, você certamente ficará surpresa por eu escrever novamente tão rápido. Quando entreguei minha carta hoje, recebi a sua. Ou seja, entregou para o carteiro e recebeu a da mãe pelo carteiro. Fiquei muito feliz e agradeço muitas vezes. Enviei também muitas saudações à tia. Envie também muitas saudações à tia e diga-lhe que irei no próximo domingo. Se possível, você pediu uma lista de tudo que eu preciso. Aqui está. Então, óculos. Gente, óculos está em primeiro lugar. Nietzsche, ele morreu assim. Olha, ele contraiu sífilis, algumas doenças, e assim, a saúde da época não é muito boa. É como eles curavam enxaqueca, era com água e açúcar, era uma garapa. Era uma coisa lá, uns efervescentes, uma coisa muito estranha, exótica. Exótica no sentido do diferente, mas num diferente bom. Então, assim, é, para as condições de época, Nietzsche teve muitos problemas de saúde porque a saúde da época era precária. Ele morreu lá com 55 anos porque era o que tinha. Aí hoje em dia, pessoas vão lá até os 80, 90, pessoas com 100 anos, entendeu? E assim, a maioria dos autores que Nietzsche cita nas suas cartas morreram jovens também, entre 40 a 50 anos. A não ser Schopenhauer, não sei como Schopenhauer sobreviveu tanto. Deixa eu ver a idade de Schopenhauer aqui. É, com quantos anos Schopenhauer? 70, menino, 70 é um marco histórico. Hoje, assim, nós podemos dizer assim: ah, 72 anos ainda tá jovem, ainda tá enxuto. Mas, gente, acho que ele chegou em 72 assim, se arrastando. Data da morte. Ó, e morreu em 60, ou seja, Nietzsche estava vivo. Frankfurt, Alemanha, Frankfurt tem a cidade de Frankfurt e tem a Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Então, assim, 72 anos, e Nietzsche vai ler, começar a ler ele aqui nas cartas de juventude. Tem referências ao Schopenhauer e ao Richard Wagner, porque ele vai estudar, ele estuda Schopenhauer em Leipzig, em Leipzig, não é em Forta não, é em Leipzig. Leipzig. Agora, onde eu estava aqui? Então, óculos. Então, Nietzsche, né, deste jeito aqui, ele reclamava muito, sabe, de dores de cabeça, enxaqueca, dor nos olhos, enfim. Aí o que ele precisa mais? Tesoura, tinta, tabuleiro de damas, isso aqui é para passar tempo. Não pense que é porque ele gostava, é para passar o tempo, literalmente. Material de costura, tirador de botas, chinelo, alfinetes, chocolate em pó. Gente, né? Candelabro, que é botar. Não tinha luz elétrica, era um candelabro, era uma vela, era um. Gente, a gente tem que voltar ao contexto de época e entender aquele contexto. Cadernos de escrita. Alugue apenas um piano. Sim, pedindo para a mãe, alugue apenas um piano na casa de Hanley. Sinto muita falta de tocar novamente. Ele, criança, gente, aqui, ó. Qual é a idade? 58. 4 mais 8, 12 anos. Então, com 12 anos, ele já sabia tocar piano.
com 12 anos. Porque na família dele tinha tocadores de piano que começa e ele foi para um, eu não sei se é um curso, se eu posso dizer curso, ele foi para um curso com um instrutor lá e foi aprender piano. Porque tocar piano fazia parte da tradição familiar e dos protestantes, uma coisa assim. Envie-me também meu relógio e os chinelos. Gente, assim, é, não achei uma palavra melhor para chinelos, então chinelos. Se eu pudesse botar havaiana, eu botava havaiana. Não, gente, brincadeira. Tinha vários significados. Tinha pantufas, tinha chinelo, tinha. Enfim, até agora estou bastante bem. Imaginei Piforta muito mais desagradável do que realmente é. Gente, Piforta é horrível. Assim, se você quer uma educação boa, de qualidade, excelente, porque assim, ela é bem rigorosa. Mas, em termos assim, da educação brasileira, eu nunca, tipo assim, eu não imagino nenhum colégio tendo a formação de Piforta. Brasileiro, não. Lendo as obras que Nietzsche leu naquela época, tendo aulas de latim, grego, não, não. Eu acho que não se compara. É um colégio de primeiro mundo. Mas ele chegou lá muito apreensivo, né? Primeiro, porque ele tem que pôr o quarto lá dos meninos, ele tem colegas de quarto. É um colégio interno só de meninos. Inclusive, tem uma outra carta que, assim, polêmica, gente, né? Há o envolvimento dele com outro rapaz. Polêmicas. Polêmicas. Além do envolvimento com a irmã, o incesto, ele teve um envolvimento com um rapaz. Ninguém fala sobre isso. Eu vou falar porque eu traduzi. É, eu queria ter essa carta para mostrar a vocês. Ela é linda, 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 linda. Até agora estou bastante bem. Imaginei por foto muito mais desagradável do que realmente é. No entanto, não há comparação com a tranquilidade de Naumburg, que é onde a mãe dele, que é Francisca, onde ela está hospedada. Também na classe, a disciplina é muito severa, sim, gente. Piforta é severa. O que eu posso dizer sobre Piforta? Severidade. Mas assim, tem que haver colocar Piforta lá no contexto de 1858. Pode ser que Piforta hoje já tenha mudado. Eita, a faculdade existe até hoje. Deixa eu mostrar uma foto. Não, já mostrei, não foi? Mostrei já. No entanto, também na classe, a disciplina é mais severa. Posso levantar quando quiser e, como acordo, todos os dias, como acordo, todos os dias, 5 horas, escrevo-lhe uma carta todas as manhãs. Gente, ele não podia escrever de noite. Quando chegava à noite, ele tinha dificuldades de escrever. Tinha falta da luz, né? Porque não tem eletricidade, era um candelário. Ele sempre escreve de dia. É, posso levantar quando que. Da próxima vez escreverei mais. Ele não escreve muitas cartas grandes. Não nesse começo. Da próxima vez escreverei mais. Mentiu. Mentiu. Envie-me tudo o que mencionei nas 3 cartas. Ou seja, ele mandou 3 cartas. Eu achava que era só 2, mas são 3. Com muitas saudações a todos que se lembram de mim, teu Fritz. Fritz é a forma infantil de Friedrich, só que ele gosta de assinar assim. Depois ele muda, depois ele bota só um F, às vezes bota FR, Friedrich, né? fr.w.Nietzsche. Enfim, tem algumas formas dele se auto-escrever-se, né? Lemos. Vamos, sim, aí vamos voltar para voltando para tudo depois desse longo desaveios, né? Então, Cartas da Juventude do Nietzsche, de 50 a 66. Vamos lá aqui. Não, aqui não importa não. Então, título. É isso, é o título. Autor. O autor é gente. Embora seja um livro meu, o autor é o Friedrich Wilhelm Nietzsche. Assim, a obra dele já está em domínio público há 70 anos. Deixa eu botar aqui. Domínio público 70. Gente, é porque tem uma lei da Suécia, se eu não me engano. Ó, e no Brasil, obras intelectuais, livros, músicas e artes entram em domínio público 70 anos depois da morte do autor.
contados a partir do 1º de janeiro do ano seguinte. Então, assim, como Nietzsche morreu em 1900, nós estamos 126 anos à frente, entendeu? Já passou os 70 anos, então a obra do Nietzsche já está em domínio público, e eu sou apenas um tradutor dessa obra. Mas o autor, quem é? É Friedrich Wilhelm Nietzsche. Eu sou o tradutor. A editora é a editora Revistas Inquietações, publicado quando? 7 de março de 2026. Formato capa comum, mas lembrem-se que tem o e-book. Ele é bilíngue, em português e alemão, 508 páginas, ISBN, o ASIN, que a Amazon gosta de botar o ASIN. Peso do produto, gente, é quase 1 quilo. É tão grande que é quase 1 quilo. Idade de leitura, 14 a 18 anos mais, né? Dimensões, é um livro normal, de 15 por 22. Aqui está o autor, sobre o autor e o tradutor. Então, Nietzsche é o autor do livro, que ele é o autor das cartas, e eu sou apenas o tradutor. Se você quiser comprar na Amazon, está aqui para comprar. Vai ter o volume 2, que é de 67 a tal data. Mas assim, quando eu tiver cabeça, porque, gente, isso aqui foi um processo muito, muito demorado. Vocês estão vendo 500 páginas, mas lembre-se, nós tivemos uma edição com, cadê isso? 751 folhas, porque são muitas cartas mesmo. Meu Deus, isso aqui levou muito tempo para ser feito, viu? Muito tempo. Algumas cartas eu já tinha traduzidas e outras eu fui ter que traduzir lá no domínio público. Mas enfim, o livro está lançado aí. Livros publicados pela nossa editora, Revista Inquietações. Em breve teremos outros livros que ficarão por aqui, tá bom? Vai ter o volume 2 do Fritz Nietzsche. Não sei se eu mudo a capa, porque eu tentei fazer ele mais jovem, né, para dar uma ideia de que é esse período aqui. Mas vou tentar mudar um pouco mais a fisiologia dele, tá bom? Então temos a revista, tá sendo vendido o livro, tá em domínio público. Isso aqui pode fechar, aqui é o Instagram da revista. Aqui, contato, sim, aqui é a revista Inquietações. Linda e maravilhosa, está no ar, livro de novo, o lançamento. Sim, aí este vídeo aqui, que faz parte do mini curso do Nietzsche, vai ficar aqui, olha. Mini curso Nietzsche, os valores modernos, como parte 2. E vocês podem acessar os cursos por aqui, tá bom? Tem o curso, ó, esse curso aqui, não, cadê? O Manifesto Comunista. Nós vamos dar prosseguimento, aí vai ter parte 2. Os que estão completos já terminaram. Do mini curso do Nietzsche vai ter agora, tem esta edição, tem a parte 2. Na parte 3 vai ser se eu não me engano, gente, aqui estou dizendo que vai ser, provavelmente deverá ser a leitura da introdução, porque nós estamos esperando o arquivo do Lindoaldo, que ele está na organização dos instrutores. Ele vai mandar para mim uma leitura comentada do prefácio que ele escreveu para o livro. Não esse livro aí, mas é o outro livro. Nietzsche, Valores Modernos. Esse daqui. Está na loja da Dialética. E eu não sei por que não está 101. Deixa eu ver aqui. Não era para ser 101. Simplesmente está errado. ISBN tá ali, páginas, ok. Aqui, olha. Prefaciador, Lindoaldo Campos. Então, Lindoaldo vai ler e comentar o prefácio que ele colocou do livro, tá bom? Temos algumas outras pessoas convidadas, que é o Benjamin, ele vai ler uma sessão sobre a morte de Deus. E o Messias também vai ler uma parte do livro. Eles vão fazer mini cursos também, aulas de mini curso, e vai estar aqui bem direitinho. Em breve esperamos ter mais instrutores dando os cursos. Então, assim, tá na parte 2 comigo aqui. Porque nós estamos apresentando o curso, gente. É isso. Vai demorar esse curso.
E assim, vai vir Adelindo Aldo, vai vir Andy Messias, vem Andy Benjamin, vem os comentários por aí. Para onde eu poder. É assim, quem quiser contribuir, o que puder contribuir, entendeu? Estamos procurando leitores de Nietzsche para poder fazer contribuições como instrutores. Eles são os nossos instrutores até agora. Eu estou como instrutor. Gente, a organização da revista. Não, deixa. Cadê aqui a editora? Me dá aqui a editora. Quando eu coloquei isso, eu fiquei pensando, alguma coisa tá alguma coisa de errado não está certo. Aqui, sobre a revista, não. Contato editorial, sou eu. A revista e eu aqui. E vai ter CNPJ, viu, a editora? É que eu tô esperando ainda, mas tudo indica que em breve teremos. Link da. Não, é o link da revista mesmo. Equipe editorial. Então, eu sou editor-chefe, eu sou editor executivo, eu sou editor, eu faço a editoria das sessões, eu sou revisor e faço dentro das normas, né? Projeto gráfico, diagramação e a tecnologia das plataformas digitais, porque sou eu que estou fazendo isso aqui, entendeu? Isso aqui tem que fazer agora, porque a revista não era assim. Então, eu tinha solicitado o ISBN da revista assim, só que agora a revista está assim, entendeu? Temos agora todo um projeto editorial para ser avaliado agora. Em breve nós teremos o nosso ISBN, ISSN, gente, da revista. Só que eles vão analisar isso daqui. Mas aqui tá todos os links estão funcionais, nada que foi tirado. Por isso que ainda vai permanecer por enquanto, tá bom? Só que a nossa revista oficial é essa daqui, tá? Inclusive, as submissões é os mesmos links, ó. Envie a submissão. Vamos lá. Submissão de fluxo contínuo. É o mesmo, entendeu? Não muda nada. Aqui é uma versão mais enxuta, é um esqueleto. Aqui é a revista já nos moldes de revista. Enfim, tudo que for acontecer agora vai ficar por aqui. Vou botar uma seção assim, notícias, para dizer assim, foi publicado tal artigo, ou então, foi publicado parte 2 do curso do Nietzsche. Então, vai ter assim, uma seção notícias sobre a revista, tá bom? Dizendo assim, hum, enfim, notícias. O que acontecer de relevante da revista vai para essa seção notícias. Ela vai estar por aqui, tá bom? Enfim, eu acho que a gente cumpriu o objetivo dessa aula, que foi apresentar a juventude do Nietzsche, antes mesmo da gente ir pro. Porque a gente vai analisar as obras maduras de Nietzsche, de 72 a 88. Não, 89, porque acho que o caso Wagner é de 89. Deixa eu ver. O caso Wagner. Data de publicação. 88. Mas por algum motivo eu jurava que é 89. Hum, Depois eu vou conferir isso. Então, 88. Nós vamos de 72 a 88 dentro do livro. Nas cartas, já não sei se eu consigo tanto fazer, porque vai ter um volume 2 de cartas, mas eu não sei se eu vou de 72, eu estou em 66. Eu tenho que chegar ali pelo menos na fase que ele é professor em Basileia, que é a universidade. Então, talvez nas cartas sejam isso. 66 a professor de Basileia. Aí de professor de Basileia, eu sigo para as cartas de maturidade dele. Acho que vão ser 3 volumes, então. 56 a Basileia, de Basileia a 88. Não sei se ele escreve cartas em 89 ou então em 1900. Veremos. Vamos traduzir. Então, para hoje era isso. As correspondências do jovem Nietzsche, de quando ele era criança, é, 6 anos, a- de 6 anos que ele tinha, 66, ele tem qual idade? 54 mais 6, ok. Não,
Ele nasceu em 44. 1844 menos 1866. Ou seja, 22 anos. Então, nesse primeiro volume é o jovem Nietzsche, porque terminou ele com 22 anos. Aí vamos pegar mais uma etapa da vida dele, que é até Basileia. E depois de Basileia a gente segue até o período de morte dele, tá bom? E depois vai ter mais uma edição com cartas para Nietzsche, ou seja, recebidas por Nietzsche. Mas fica aí para um projeto futuro, uma quarta edição do volume, tá bom? É isso. Se gostaram, curtam e comentem, gente. Podem me perguntar aí. Temos os contatos aqui, ó. Tem a revista Inquietações do Instagram, tem o meu Instagram, tem um e-mail. Ó, usem o e-mail da revista, tá bom? O meu não tá funcionando aqui para esse projeto. É o e-mail da revista. Esse aqui é o e-mail institucional da revista. E é isso, pessoal. Até a terceira aula.